Eu sou o José, membro do Grupo Empatia. Esse grupo, que é constituído por pessoas das mais diversas áreas de conhecimento. Desenvolvemos pesquisas, formações, tanto com professores como estudantes de toda a Serra Catarinense. A gente apresenta a vocês hoje um documentário, resultado de um projeto intitulado Povos Originários e Casas Subterrâneas, que nós gravamos na comunidade rural de Rancho de Tábuas. Nosso grupo Empatia tem como tema central a cultura dos povos indígenas e trabalhamos com um foco muito grande, ou um foco especial, nas casas subterrâneas dos povos gemeridionais que se encontravam por toda essa região. Os relatos desses moradores não apenas evidenciam o seu vínculo afetivo com essas estruturas, com as casas subterrâneas, mas também desvelam o processo da colonização, toda a violência e barbárie que foram acometidas contra esses povos. E é nesse solo que nós vamos desenterrar a história dos nossos ancestrais, que por século foi invisibilizada e por vezes aterrada, simbolicamente e literalmente. Estamos aqui para falar sobre o trabalho que temos feito junto com o Grupo Empatia, das pesquisas e divulgação das casas subterrâneas, das histórias dos povos originários. Trazendo esses assuntos para dentro dessa escola, nessa localidade, vimos que a localidade é muito rica em patrimônio histórico, que ela tem vestígios desses povos. Muito antes da colonização, esses povos já habitavam essa região e já sobreviviam com as intempéries, com a falta, com a necessidade de alimentos, né? Então vieram em busca e deixaram marcas por aqui, né? Então trazer à tona a história antes da colonização, como viviam os Xoklengs, Caigangues nesse território aqui, bem próximo do centro de Lages, né? Nós temos então muitos vestígios que precisam ser catalogados, precisam ser divulgados, e a falta desse material. Então aqui a nossa missão aqui desse projeto nosso é isso, é produzir esse material e fazer com que chegue, né, nos mais jovens essa história dos povos originários aqui. Meu nome é Fátima Aparecida Costa. Nasci e me criei aqui na localidade de Passo do Souza. Meus pais são daqui, sim. Eles nasceram aqui no sítio, né, no Passo do Souza. Minha mãe da localidade de Fundo do Campo, mas é próximo aqui, que fica, né, quase na divisa da localidade de Fundo do Campo, ali, município de Otacílio Costa. Então, eles são bem raízes, né? Agora eles não moram mais aqui, mas sempre vêm a passeio, né? Que aqui é um lugar muito aconchegante, muito maravilhoso. Sou Verino Sasso, sou natural daqui. Meu pai era Eliseu Sasso e Nedina Barbosa Sasso. Eu me chamo Roseli de Souza Sasso. Meu pai é Erotides e a mãe Vitalina. Faz 44 anos que eu resido em Rancho de Tábuas. Sou natural de Otacílio Costa. Meu nome é Marisa Esther Perintonon, professora da escola da itinerante na localidade Rancho de Tábuas. Eu sou Luiz Sasso, nascido em 22/8/1954. Me criei aqui, nunca saí trabalhar fora. Trabalhei de professor, mas aqui dentro da comunidade. Trabalhava meio período na escola e de tarde na roça, ou no gado, ou outras lidas. E a vida continua. Então, eu sou Miriam Carboneira, sou doutora em arqueologia, sou professora da Universidade Comunitária da região de Chapecó, UNO Chapecó, e tenho feito pesquisas arqueológicas aqui no estado de Santa Catarina já há mais de uma década. Tenho trabalhado com o professor Daniel Loponte, especialmente aqui no Planalto desde 2019, por um projeto intermediado pelo IFAM, e desde então a gente integrou essa região
né, o nosso programa de pesquisa, que é um programa grande, se chama Programa ASA Program, e do qual a gente procura estudar a trajetória evolutiva das populações aqui de Santa Catarina, do sul do Brasil, até o delta do Rio Paraná, na Argentina. Bom, mi nome é Daniel Loponte, eu sou arqueólogo de Argentina, eu trabalho no Consejo de Pesquisas de Argentina e tenho um projeto de investigação com a doutora Miriam Carbonera, na Universidade de Chapecó, para pesquisar a trajetória evolutiva das populações antiguas aqui da região do Planalto de Santa Catarina. Então, com a doutora Miriam, há vários anos, desenvolvemos trabalhos de pesquisa y hemos documentado cerca de unos 600 sitios arqueológicos en la región, entre Bajo Río Uruguay y o Planalto Serrano. Y estamos trabajando aquí pesquisando la historia indígena de longa duração da região. Quando veio meus avós, meus bisavós vieram para cá, isso aqui era só mato, não tinha campo, não tinha nada, era só mato e pinheiro. Aí era, portanto, que era caminho das tropas aqui. Por isso o nome Rancho de Tábuas. Ali é onde é a escolinha ali atrás, o cadeado, ali era a sede do Rancho de Tábua, era ali. Por que Rancho de Tábua? Porque os próprios tropeiros pediram licença para o fazendeiro, para o dono do terreno, para derrubarem os pinheiros e fazer um rancho de tábua para eles terem o lugar para posar. E eu, assim, história dos índios, só conheci mesmo já não sei se os buracos falam, né, que tinha com certeza onde eles tinham a moradia deles, né, porque no terreno meu pai tinha bastante. Tinha um lugar, uma lomba lá que tinha vários buracos. Uns 10 buracos, mas agora hoje não existe mais porque foi tampado, né, com máquina e coisa. Mas era bem bonito, a gente quando era criança sempre brincava ali. A gente brincava até de se esconder, porque daí tinha os irmãos, né? Era bem interessante, nós brincava de casinha. Vinha nesse buraco aqui, que é a casa dos índios, mas no outro que tem ao lado ali. Então, na época, nós brincava com meus irmãos, que aqui era a nossa casa, nesse buraco aqui. Daí nós fazia pão, nós fazia... Faz de conta que, né, pegava terra, amassava com água e fazia que era o pão, né, para nós se alimentar. Desde quando a gente começou a andar no terreno, desde que era aluno de escola, daí nós tínhamos o olho d'água ali embaixo, para baixo daqueles buracos de índio, ali era onde que tinha o poço do padre, que nós chamava. Ali que pegava a água, daí a gente passava ali, era o caminho. Daí, como é que tem esses buracos aqui? Daí os antigos diziam, isso aqui é buraco de índio, buraco de bugre. Só que ele era mais fundo, daí com a erosão, que foi feito lavoura em volta, ele foi assoreando um pouco, né? Foi aterrando. Que tinha lá no terreno do pai, a gente via, era bem grande. Porque ali naquela tinha um bem grande lavoura, no centro, que eu lembro. Tinha um bem grandão no centro e daí tinha os mais menores em redor, né? Mas era tudo um círculo, assim. Era bem bonito de ver. Mas daí meu irmão que ficou lá mandou... Passou uma esteira lá e tampou tudo. Ele fez uma casa bem no lugar do tudo. Nós ia brincar lá de se esconder, porque era bastante buraco. Quando eu ia piazada, dava de brincar, né? E era limpo naquela época, assim, né? Claro que tinha um senhor que no terreno dele tinha vários buracos. Não era um, dois. Devia ter, acho que mais de 20 cavernas dessa. Daí, quando o pai dele morreu, que dividiram o terreno, eles aterraram tudo. Eu falei com ele esses dias, como é que estava. Não, lá foi aterrado tudo. Aqui minha mãe contava, aqui, filha, é onde os índios, né, os bugres, ela falava que eles passeavam, cavaram esses buracos aqui, e eles faziam as viagens deles, pousavam, andavam. Hoje está cheio de mato, mas era bem mais fundo, esse aqui mais profundo, não tinha esses matos. Sempre eles fazem isso no lugar bem alto, o lugar mais alto que tem que eles fazem. E era bem redondinho, né? E aqui fora esse buraco, esse um que parece que tem aqui, não, outro por aqui não vi, que eu saiba não. Esse é o lugar mais alto e tinha só essa moradia de certo era ali. Porque a minha mãe conta que aqui tem esses dois buracos, né, essas duas casas dos bugre, e para frente aqui tinha, né, era a estrada onde eles passeavam, né, que eles passavam, viajavam,
provavelmente deve ter, né? Um dos alunos já conhecia, né, ele que falou do espaço, então ele disse que era um buraco. E daí nós, vai que é uma casa subterrânea, então a empolgação dele em poder participar dessa história, né, de construir essa história e dizer que fez parte da descoberta de um patrimônio histórico. Então ele ficou muito empolgado com isso, né. Então localizamos, chamamos os especialistas para confirmar que ao lado da escola nós temos essas estruturas e ainda conjugadas, 2 casas subterrâneas. Depois de outras idas, então os alunos já sabiam, já tinham visto mais imagens, daí aí já ficou mais tipo de casa, né, já conhecemos, já é nosso, já se apropriaram dessa história, né. Portanto que aqui perto da igreja tem ali umas cavernas que a gente chama buraco de índio. Aqui na frente tinha, mas foi acabado tapando ali porque foi feito lavoura. A gente comentando, né, vai chamando atenção. Aí você vai passando pelos lugares, você observa, porque até então, assim, antes de vocês virem resgatar essas histórias, a gente passava e não percebia. Mas assim, vocês comentando, a gente relembrando e prestando atenção, né? A hora que nós estávamos vindo, eu já vi mais 2 ali. E é também no mesmo, né, sentido onde passava a estrada. E no projeto que a gente está desenvolvendo, a gente está começando agora, isso é bem o pontapé inicial da gente tentar somar aos estudos que já existem, né, de Urubici, de São José do Cerrito, novos dados para essas estruturas, para a gente entender melhor a distribuição delas na paisagem, a cronologia, né, quando elas começam aqui na região, se tem um período que tem um pico, né, de maior construção e uso dessas estruturas, e a funcionalidade, como eu falei, que é depois os estudos intra-sítio, né, que é estudar os diferentes estruturas no mesmo sítio e entender para que elas eram utilizadas. Nos textos eu vou escrever isso, né, estruturas escavadas, estruturas subterrâneas, porque fica mais genérico, mais abrangente, até porque a gente, sem uma escavação, a gente não sabe de fato para que a casa, o local, né, ele foi utilizado. Mas na linguagem do dia a dia a gente fala casa, nas minhas anotações eu escrevo casa A, casa B, mas nos textos acadêmicos a gente procura usar a palavra estrutura, né, que é um termo mais abrangente. Foi achado umas pedras, só que não sei para... Meu pai até que tinha essas pedras na casa dele, e eu procurei lá esses tempos, não consegui encontrar. É tipo essa garrafa assim de tamanho, assim, umas pedras, não sei se era comprida e meia redonda. Pedra, não sei se era para afiar, para que eles usavam, se era para socar alguma coisa, porque alguma coisa, porque aquela pedra era igual a essa culha, que bem lisinha assim, bem... Eu achei já faz, acho que uns 40, quase uns 50 anos já que eu achei essa pedra. O tratorista estava lavrando a lavoura, e daí ele lavrou e gradeou, fomos plantar e achei, eu estava onde foi gradeado. Aí eu achei muito curioso, agarrei, trouxe e guardei. Eu achei muito bonita a pedra. A gente usava para molar faca também. A gente tem também usado bastante a palavra, a história indígena na longa duração, né? Porque a gente normalmente vê nos livros uma história mais recente e se esquece de contar que houve uma história muito mais longa, né, por trás disso, então muito mais profunda que o século XIX e XX, né? E aqui na região ela tem pelo menos 2000 anos, né? A gente já tem os dados ali do Cerrito que sabe que essas populações já estavam se assentando por aqui. Tem algumas datas de 2500, mas é uma data bem isolada, mas a gente sabe que a partir de 2000 anos para frente, né, a gente teve um volume muito maior dessas populações vivendo aqui. Então, pelo menos usar a palavra história de longa duração, né, para a gente sair dessa coisa do século XX, do século XIX, XVIII, que foi a fundação oficial aqui da região. No tempo do meu avô, eles iam trabalhar lá na Serra do Lambedor, fazer roça, e as mulheres ficavam em casa com as crianças. Eles iam para lá na segunda-feira, voltavam no sábado, ou às vezes ficavam 15 dias trabalhando lá, fazendo roça, isso puxando o mantimento de carroça, de carro de boi, de cargueiro, e os índios tomavam conta. Portanto que não dava para deixar roupa no quarador, que naquele tempo não tinha energia elétrica, nada. A minha mãe, a minha tia, a minha avó tinham que ir lá
a roupa que lavasse não podia deixar coarar, porque elas usavam botar no sol para coarar e posava às vezes no sereno para limpar mais fácil, que não tinha esses produtos químicos que tem hoje. Era sabão de soda ou sabão de cinza, feito da própria matéria-prima que tinha. Então os índios vinham lá e a roupa que tinha, eles amontoavam tudo, faziam danos. Carro de boi, corria de carro de boi em roda da casa quase a noite inteira. O que tinha de coisa fácil para eles pegarem, para brincarem, para se distraírem de noite, eles faziam isso. A minha mãe, ela conta que os índios tentaram roubar os irmãos dela. Ela era criança, tinha uns 8 anos. Aí isso é em fundo do campo, né? Município de Otacílio Costa, meus avós moravam lá, né? Aí isso que ela era criança e os irmãos dela, que tinham um aninho mais ou menos, aí são gêmeos, né? O meu tio Lauro e a tia Jô. Aí que de dia eles deitaram para cochilar e quando viram eles estavam roubando, os índios estavam roubando meus tios, né? Que era pequeno. Aí que eles pegaram, fizeram um griteiro, eles largaram lá no meio do gramado e saíram correndo. É bem, né, mas pense, não dava de deixar assim que eles tentavam roubar as crianças. Uma vez eu escutei uma história dos fazendeiros, o cara tá fazendo uma roça e daí ele tinha uma rinha com os índios. E não sei como é que foi lá, um índio deu uma flechada num e matou um dos caras que estavam fazendo a roça. E o fazendeiro mandou os outros peões atrás, nós ardemos meter fogo num índio e daí voltaram o cara até que foram da tarde que viram um fogo lá no mato. Foram da tarde, chegou lá, tava queimando aquele índio que eles tinham matado. Os índios tinham feito um fogo, tava queimando. Assim é a história que certo aconteceu, né? Senão ninguém inventava um troço desse, né? E daí os índios começaram a tomar quase conta, que o meu avô ia para a roça, tinha que levar a espingarda, não dava para deixar a espingarda longe porque o índio atirava. Portanto, uma vez a minha avó contava a história que o meu avô no início foi carpinar a roça e deixou a espingarda escorada num toco e saiu, estava grande o eito para carpir, e de repente escutou o tiro, foi lá ver, o índio estava morto. Porque diz que o índio foi olhar no cano da espingarda e o outro atirou. Então são coisas são histórias que a minha avó contava. A minha tia, o meu pai também contava, né? Que ele nasceu em 1919, né? Também que esse meu avô tinha um criado, que era muito malandro. Ele agarrava e disse que dava pelotaço nos índios, de noite ele já dava pelotaço. E ele posava não era dentro da casa, era um rancho de apar. Diz que daí os índios, daí de tardinho meu avô chegava de a cavalo, vinha lá dos índios. E daí disse que naquele tempo não plantava o pasto, eles tiravam o cará na beira do rio lá, foi de cará para dar para os cavalos. Diz que ele ia lá tirar, os índios pulavam nele lá. Daí ele corria. Chegava de noite, ele não deixava ele dormir. Disse que vinha no lado do rancho, cutucava com as varas nas paredes, cutucava. Mas é porque ele era muito malandro, ele dava pelotaço nos índios, daí eu disse, mas se soubesse conviver com ele, não tinha problema nenhum. E o meu avô que eu te falei que ele trocava de caça, né? Se eles caçavam um bicho, ele tinha um lugar que ele colocava a carne, no outro, e quando carneava uma reis, um porco, ele levava um pedaço para ele lá também, né? Daí, um conflito com eles nunca tiveram, né? Com o meu avô, assim. Onde ela comentou que os brancos, né, os homens às vezes queriam matar eles, né? Que a coisa aproveitava a hora que eles estavam dormindo, que eles dormiam tudo um parzinho do outro, e chegava com o facão e atorava a cabeça, né? Agora quem era, não sei, né? Porque isso faz tempo, faz anos, né? Aí contrataram os matadores de índio, que aqui tem uma família, que hoje ainda tem criança na escola que é bisneto, tataraneto dessa família. Aí eles, para matar fácil os índios, eles pegavam no inverno, faziam uma fogueira comprida assim, botavam uma madeira para um lado, outra para outro, para servir de travesseiro para o índio escorar a cabeça para dormir e o pé para o lado do fogo. Daí ficava o pescoço fácil para degolarem. Eles chegavam em 3, 4, saíam passando a adaga no pescoço do índio e matando. Quando tinha as crianças recém-nascidas, diz que um pegava, jogava para o outro e aparava na lança. Aí, até que foi extinguido a raça índio daqui da comunidade com esses
Matador de índio. Depois daí saiu uma história, contava que tinha um tal de Martim Bugreiro que era contratado, né, pelos fazendeiros para matar os índios. Mas aqui, que eu saiba, não aconteceu na região aqui, não. Mas isso aí que foi indo, foram sumindo aí. Saíram para outro lado, né? Daí disse que ele pegava, quando eles estavam dormindo, disse que vinha, degolava a índia velha que estava socando e matando os outros, de um por um, a facando. Era muito triste. Se não fosse isso, eu tinha muito índio ainda até hoje, né? Quantos não mataram, sabe? Tinha outro senhor também que, Martim Bugreiro, muito conhecido, muito falado na região toda, também era um famoso caçador de índio. Vivia disso, cobrava para fazer isso. Quantos não tinha na época, certo? Quantos índios não tinha? Com certeza eles saíram por causa das violências que sofriam. Os que né? escapavam foram se mandando, né? Mas aqui nos pessegueiros tinha um senhor ali que era remedeiro, benzedor e coisa, que tem uma história, parece que a bugra deixou ele numa bandeira de milho, numa roça. Ele morreu faz pouco tempo. Está despertando aí na comunidade um carinho para preservar isso. Até então era no território onde havia agricultura, as máquinas passavam e havia uma erosão. Quando limpavam o terreno com os galhos do pinheiro, era jogado nesses buracos, por não conhecer essa história. A partir desse momento, então, a comunidade começou a ter um carinho muito grande por essa história e começou a reverter, mudar seu comportamento. Depois que eu me toquei assim que a gente tem que preservar as coisas, eu nunca mais rocei, porque aquele um tempo deixava tudo limpinho, era tudo gramado. Daí foi indo, digo, não vou mais limpar, vou deixar que a natureza se encarregue de manter esse lugar. Agora, inclusive, um dos alunos é proprietário, já herdeiro de uma terra onde tem uma casa subterrânea e já está protegendo, pensando como fazer para que essa casa sobreviva mais tempo sem essa erosão da agricultura, né? Essa região a gente não conhecia, ou se a gente veio naquele projeto anterior, a gente não lembra, né? Então, ela já me parece um pouco diferente das que a gente conheceu, ela é um pouco mais antropizada, né? Mas eu creio que tem pessoas bem sensíveis, e deu para perceber pelo que vocês comentaram, né? Que das conversas com os moradores já colheram alguns frutos de preservar alguns locais que estavam na iminência, né? De serem, quem sabe, aterrados ou coisa assim, por atividades agrícolas. E a gente sabe que são pequenas porções do terreno, né, que não vai prejudicar no contexto geral o andamento daquela propriedade, né. E essa família vai ter um diferencial na sua propriedade, tem um diferencial de ter um lugar super antigo, de que pessoas já viveram aqui em outros momentos, né, que usaram essa paisagem para sobreviver, enfim, para desenvolver a sua cultura, né, seu modo de vida. Então, eu gostei muito da região, ela parece bem promissora também em termos de pesquisa. E nosso grupo Empatia, com parceria aqui com alguns professores, trazemos esses assuntos para dentro da sala, despertando nos alunos a curiosidade e o conhecer do que eles tinham nas suas propriedades. E empolgados ficamos com isso, que estamos produzindo material para divulgação e valorização e cuidado desse patrimônio histórico. Para os professores, eu diria que, né, a iniciar projetos de sensibilização, de educação para o patrimônio, que essa região é riquíssima. Eu acho que essa região serrana, ela tem um patrimônio pré-colonial ainda, se for comparar com outras regiões, bem preservado, que ainda pode ser desenvolvido novas pesquisas. Então, vocês, professores, serão, sem sombra de dúvida, agentes fundamentais nesse processo de educação, né, das futuras gerações que vão preservar essa história, né? Porque se tudo virar lavoura ou plantação de pinos, a gente não vai poder contar, o futuro depois vai cobrar. Por que não se preservou? Havia tantos desses locais de memória mais antiga e eles não foram preservados. Então, o trabalho aqui da escola, o envolvimento que a escola está tendo, é de fazer com que essa comunidade conheça essa história,
se veja nessa história, se reconheça nela, né? Porque nós temos aqui 3 gerações de familiares que já falam sobre os contatos com os nativos aqui, né? E eu creio que o trabalho que vocês estão fazendo é fundamental, assim, de conversar com os profs, com os estudantes, né, das diferentes localidades. O município é bem grande aqui em Lages, agrega outros municípios também do entorno, né? Eu acho que é fundamental para sensibilizar mesmo, dizer que não tem perigo, que na verdade é um patrimônio que vocês têm aqui, é um diferencial, que inclusive pode ser um atrativo turístico no futuro, né? Ou bem próximo, se vocês forem pegar o exemplo de Urubici, em alguns outros casos a gente já tem aqui bem próximo, né? Então tentar sensibilizar para esse aspecto, né, da preservação dessas paisagens, incluindo paisagens naturais e culturais que são fantásticas, que só tem aqui. Temos percebido que há um grande interesse da comunidade, né, em preservar essas casas, então vamos levar para dentro das universidades, para dentro de outras escolas, essa história de um povo que tinha muito contato com a natureza, valorizava muito a terra, a água, outras formas de vida que existe, né? Essa história, então, da nossa região de Lages, da localidade Rancho de Tábua. Olá, eu sou a professora Jomara Delis, integrante do Grupo Empatia, e é uma honra poder estar aqui fazendo então o fechamento desse trabalho lindo que aconteceu junto à comunidade Rancho de Tábuas. O trabalho desenvolvido então pelo Grupo Empatia, neste projeto intitulado Povos Originários e as Casas Subterrâneas, Diálogos entre Saberes Ancestrais e Sustentabilidade. É apenas um capítulo, uma parte de tantas histórias que há por ser contadas aqui no nosso território, no Planalto Catarinense. Registramos aqui o nosso carinho especial a toda a comunidade Rancho de Tábuas e a todas as pessoas que contribuíram para o desenvolvimento desse lindo trabalho, mais um deles realizado pelo Grupo Empatia.